está funcionando, não tinha ligado não. Deixa eu ver se eu Obrigado, Cláudio. Vamos agora fazer a leitura de uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a mensagem fala em trabalho. E Jesus lhe respondeu: meu Pai obra até agora, e eu trabalho também. Está em João, no capítulo 5, versículo 17. Em todos os recantos, observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Quase todas pedem socorro. Raras amam o esforço que lhe foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero do trabalho. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo preferiam a existência da cidade. O problema, contudo, não é o gênero da tarefa, mas a compreensão da oportunidade recebida. De modo geral, as queixas nesse sentido são filhas da preguiça inconsciente. É o desejo nato de conservar o que é inútil e ruinoso, das quedas no pretérito obscuro. Mas Jesus veio arrancar-nos da morte no erro, entre aspas. Trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida. Para que saibamos honrar nosso esforço, referiu-se ao Pai, que não cansa de servir em sua obra eterna de amor e sabedoria, e a sua tarefa própria, cheia de imperecíveis dedicação à humanidade. Quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando por nós. Começamos ontem nosso humilde labor, e o Mestre se esforça por nós desde quando? Bom, meus irmãos, ele traz aqui a questão do trabalho, né? E quantos de nossos irmãos que se lamentavam e quando veio a pandemia falaram: meu Deus, como é que eu reclamava do meu trabalho e agora ele está fazendo falta? Né? A pandemia nos trouxe muitas coisas ruins, mas trouxe também grandes aprendizados e reflexões. Os que reclamavam e continuaram com o trabalho, com certeza estavam dando graças a Deus, porque estava vendo um monte de gente ao seu redor e da sua família
que estava passando sufoco, que estava sem dinheiro para sustentar ele e a família, porque perdeu o trabalho. Então, é o que a mensagem nos traz. A gente não está impedido de buscar um trabalho melhor. Não há nada que seja proibido, que seja pecado, que seja... O que não pode é a gente reclamar daquilo que nós temos. Porque a gente só olha para quem está melhor. Se a gente olhasse para trás, a gente ia ver, caramba, pode não estar como eu queria. Mas tem gente muito pior, eu não posso reclamar da vida. Então, é essas mensagens que nos trazem uma reflexão. A gente busca sempre a melhora e é normal isso. Mas a gente tem que ter gratidão por aquilo que a gente tem. Ainda que seja muito pouco, mas se nós já temos, já é grande coisa. Porque muitos irmãos nossos estão vivendo na rua, não porque são mendigos profissionais, porque muitos deles, nessa época de pandemia, perderam o emprego, não puderam pagar o aluguel, foram despejados e foram para a rua com a sua família. Então, valorizemos aquilo que Deus nos permite. O dia, a luz, a gente está acostumado com ela, tão banal a luz. Só quando falta a luz a gente sente falta a água. A gente abre a torneira, está acostumado a jorrar água à vontade. Só que às vezes ela falta, aí a gente dá valor. Só que a gente não agradece de amanhecer o dia com saúde, de abrir a torneira e ter água para a gente tomar banho, para a gente beber, ligar a luz, um ventilador, ligar um eletrodoméstico para preparar alguma coisa. A gente acaba levando a vida na correria. Esquecemos de agradecer a Deus por tudo que recebemos, ainda que a gente ache que é muito pouco. Mas não é, a gente só vai dar valor o dia que a gente perder. Então a escolha é nossa. Não esperemos que Deus tire para a gente enxergar. Vamos enxergar a gratidão agora, enquanto a gente não precisa passar pela dificuldade. Bom, meus irmãos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecer a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade que o Pai nos ofereceu, com alegria ou com dificuldade, mas Deus permitiu que nós superássemos, ainda que aos trancos e barrancos, nós chegamos aqui, na casa de Deus, que nos acolhe como um hospital para as nossas enfermidades do corpo e da alma, e nos acolhe como uma escola, onde a gente ainda tem muita dificuldade, mas é um grande aprendizado cada vez que a gente pisa aqui. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos reunidos na Tua casa. Obrigado, Jesus, mestre querido, pelo ensinamento e pelo trabalho de sempre, em benefício de todos nós. Obrigado, Padre Germano, por toda essa falange de trabalhadores espirituais, incansáveis mensageiros de Deus. Que Deus os abençoe e os ampare, que vocês continuem cada vez mais nessa missão tão sagrada que vocês abraçaram com amor. Pedir a espiritualidade amiga, que nesse momento de estudo possa envolver, intuir e inspirar o nosso querido irmão Edivaldo, que vai fazer uso da palavra, para que ele traga a cada um de nós aquela mensagem que vai nos fortalecer a fé, que vai nos esclarecer nas nossas dúvidas e que vai fazer de nós melhores do que chegamos aqui. E assim, Pai, agradecidos por essa oportunidade, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus nosso Pai, está iniciada a nossa reunião e o nosso irmão Edivaldo vai nos trazer o homem no mundo. Boa noite a todos vocês. Rostos, amigos e fraternos, né? Há quanto tempo, né? A gente às vezes demora. Tinha uma quinta-feira dessas eu escalado para estar aqui, mas aí deu problema, não pude chegar, mas graças a Deus hoje, apesar da chuva, apesar do rio suburbana, nós estamos aqui, né? Graças a Deus. E hoje nós vamos conversar sobre o quê? O homem no mundo. Somos nós. O homem aqui, a gente pode dizer, a humanidade, né? O que nós, humanidade, estamos fazendo aqui nesse mundo? A gente se pergunta. Nosso irmão, lá na página de abertura, ele tocou em vários tópicos que a gente vai conversar aqui hoje. E a gente nem combinou. Não, e a gente nem combinou, né? Mas é porque a reunião já é combinada, sabe, pela espiritualidade. Em primeiro lugar, nós somos apenas instrumentos, né?
E aí, estando aqui, estudei, mas estando aqui só vai ser passado aquilo que a espiritualidade amiga, né, vai desejar que a gente passe. Então, agradecido a Deus, nosso Pai, a Jesus, a Padre Germano, a espiritualidade amiga da casa, agradecer aos dirigentes por estar aqui, né, nessa noite, né, porque é sempre uma oportunidade. Toda vez, né, eu sempre falo a mesma coisa, toda vez que a gente escala um tema, quem estuda primeiro? Somos nós. E o que a gente faz na hora que a gente estuda, o que a gente precisa fazer, é tentar vivenciar, trazer para a nossa vida e observar como é que eu tenho agido. Não é? Será que eu ajo bem o tempo todo? Quando a gente fala sobre a humanidade no mundo, o que nós estamos fazendo aqui? Hoje, estamos em outubro de 2023. Estamos aqui no planeta Terra, no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, na capital, na cidade do Rio de Janeiro. Num dia como esse, o que nós estamos fazendo aqui hoje? Posso até reformular a pergunta. Mesmo com essa data toda citada, o que eu ofereci para esse mundo que eu estou habitando no dia de hoje? Vamos responder intimamente. Desde o momento em que eu acordei, tratei do meu asseio, do meu café da manhã, fui fazer minhas obrigações, uns foram trabalhar, outros foram para a escola, outros foram a médico, outros foram passear mesmo, visitar familiares. Mas nesse intervalo, até agora, às 20 horas, o que eu ofereci para esse mundo? Para a gente poder entender o que somos nós no mundo. Porque a gente reclama do mundo, não é verdade? A gente reclama. A gente tem um leque de reclamações para fazer. Papai do céu ouve tudo aquilo atentamente, tenho certeza. Mas se a gente contesta muita coisa que a gente vive, o que eu ofereci então para auxiliar na boa engrenagem deste mundo? Porque esse mundo está correlacionado a quem? A nós. Esse mundo é para nós. Encarnados e desencarnados que estamos agora nesse momento aqui, nesse orbe. O que nós temos feito? Vamos pensar? Porque nós vamos conversar sobre o capítulo 17, Sede Perfeitos, lá no Evangelho, e no item 10, o homem no mundo. Pensamos o que nós oferecemos para a vida no dia de hoje? Será que faltou alguma coisa? Mas olha, o dia ainda não terminou. Até meia-noite, né? Ainda estamos nessa data, 5 de outubro. E aí? O que nós vamos oferecer para esse 5 de outubro de 2023? Porque se o mundo está para nós, correlacionado conosco, se nós estamos encarnados aqui, e nós já sabemos, né, pelas visitas que fazemos nessa casa, se ainda não somos membros da casa, se ainda não fazemos curso, mas nós chegamos para as reuniões como essas. Então a gente já entendeu o que a gente está fazendo aqui, encarnados. Nós imploramos ao Pai por essa oportunidade. E já que imploramos, o que nós estamos fazendo? Porque nós nos ajoelhamos, não sei nem o que a gente fez, mas nós estamos aqui hoje. Então, será que eu só estou aqui para acordar de manhã, trabalhar, cuidar da família, ter lazer, comer, dormir? É só isso? Vamos ver? Aí o Espírito Protetor, lá em Bourdieu, 1863, que é o item que a gente está vendo, ele nos diz assim: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob o olhar do Senhor, implorando a assistência dos bons espíritos. No nosso cotidiano, em meio aos nossos altos e baixos, não tem aquele momento em que a gente procura se conectar com o alto? Geralmente é na aflição. Ou a gente já está utilizando essas ferramentas para agradecer mais ao nosso Pai pela nossa vida. No dia do nosso aniversário, qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente agradece a Deus por mais um ano? Ou a gente reclama que está envelhecendo?
Não, são coisas simples para a gente ponderar. Então a gente cria uma conexão. Quando a gente vai dormir, muitos de nós já temos o hábito de quê? De fazermos preces, de nos elevarmos. Mas é um momento. E o nosso irmão está falando aqui, que não deixeis que pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem. Porque quando há perturbação, a gente lembra, ai meu Deus, né? Meu Deus, por que será que está acontecendo isso comigo? Ou quando nós, infelizmente, proferimos, puxa, justamente comigo ou justamente com a minha família, vejam bem a frase que a gente profere, justamente aqui ou justamente com a minha família, na minha vida, quer dizer que para os outros pode acontecer. Não que a gente fazendo uma análise dessas frases, para os outros pode, na casa dos outros pode, mas na minha não está acontecendo isso. As palavras têm força, né? Então a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente fala, porque é muito verdadeiro, sai lá de dentro, é do nosso íntimo. É o desabafo, né? Então, elevai o vosso espírito para aqueles a quem chamais. O que ele está lembrando para a gente? Se em alguns momentos nós elevamos os nossos pensamentos ao alto, que a gente procure o quê? Trabalhar para estarmos diretamente conectados com o alto. Sempre. Então, a gente está matando um pouco a charada do homem no mundo, né? Nós estamos vivendo aqui, a vida daqui, porque nós imploramos para ter essa existência aqui. Nós estamos vivenciando os altos e baixos. Não foi como muita gente diz, poxa, parece até que eu joguei pedra na cruz. A gente também não ouve isso? São os ditos populares. Mas será que é isso mesmo? Ou será que o que está acontecendo na minha vida é de grande necessidade eu vivenciar? Porque eu peço às vezes paciência, então vem o teste da paciência para mim. Se eu peço tolerância, vem o teste da tolerância. Se eu peço amizade, chegam os amigos, não é verdade? E em tudo o que vai acontecer? A gente precisa exercitar o quê? O nosso senso crítico, que é a nossa peneira. Não é verdade? O meu peneirar vai ser o quê? O meu senso crítico sobre todas as coisas. E Kardec sempre nos lembra, a gente observa nos seus compêndios, ele nos convidando a fazermos análises daquilo que a gente vê, daquilo que a gente lê e daquilo que a gente estuda e vivencia. Porque até uma comunicação de espíritos precisa ser analisada. A gente não pode tomar de pronto. Nós que trabalhamos em reuniões mediúnicas, quantas e quantas vezes nós recebemos mensagens e a gente precisa fazer um filtro daquela mensagem que a gente está recebendo. Ah, foi um mentor. Graças a Deus, um mentor lembrou-se, teve a misericórdia de nos trazer uma mensagem. Mas vamos analisar se essas mensagens são coerentes? Então, é para tudo. É um dos exercícios da humanidade no mundo, né? Então, elevai o vosso espírito para aqueles a quem chamais, a fim de que eles possam, encontrando em vós, as disposições favoráveis. Que disposições favoráveis são essas? É a nossa faixa vibracional. Por que eu vibro? Lembra que eu perguntei primeiro? O que eu joguei no mundo? O que eu jogo no mundo? E o que eu joguei hoje para a vida só no dia de hoje? Não pensei nem lá para trás, mas no dia de hoje, o que eu joguei? Como é que eu tratei meu colega de trabalho hoje? No trânsito, como é que eu agi hoje? Peguei transporte público, como eu me comportei? Atendi o público, como foi? Tive algum entrevero com algum familiar, com algum vizinho? O que eu pensei? Então são coisas que eu preciso cuidar para melhorar a minha aura e favorecer essa união de forças. Porque a gente sabe que o auxílio do alto está sempre ao nosso redor. Mas muitas das vezes não consegue agir por quê? Porque nós não permitimos. Nós não estamos vibrando na mesma faixa. Ah, Deus esqueceu de mim. Olha só quanta coisa acontecendo e Deus esqueceu de mim. Será realmente que Deus esquece de algum filho dele? A gente ouve assim, Deus tem tantos filhos para cuidar
que ele está olhando para um, para outro, daqui a pouco ele vai olhar para mim. Será que é assim? Nosso Pai faz essas seleções ou somos nós que fazemos as seleções de forma errada? Para a gente pensar. Não precisam me responder, mas vamos nos responder intimamente. Porque eu também não tenho coragem para responder vocês agora, não. Né? Então, gente, o que ele está dizendo aqui? Para que a gente cuide do nosso hálito mental, nosso hálito espiritual. O que transborda de mim? Em que faixa eu vibro? Eu pedi para estar aqui, encarnado. Aí um convite que se faz para a gente refletir mais e mais e mais. Para a gente perceber que a Terra, essa Terra, esse planeta que a gente habita, é escola de fraternidade e de reparação. Mas é de reparação, é de fraternidade por quê? Porque somos todos irmãos. Embora, às vezes, a gente não reconheça isso. Ah, não acredito que aquele cara que eu não vou com a cara dele, ele é meu irmão. É meu irmão. De repente, ele foi um familiar meu em outra encarnação. E, de repente, a coisa não foi boa entre nós. Mas ele está ali, ó, como um vizinho pertinho. Como um vizinho, como um colega de trabalho, em que a gente precisa o quê? Trabalhar esses relacionamentos da forma que a gente possa olhar para aquele irmão e ele também nos olhar com fraternidade, com amizade e com união. Caramba, quando a gente percebe que o destino do nosso planeta Terra será aquele destino em que todos nós estaremos unidos, não é bacana? Mesmo com todas as diferenças. Vamos lembrar que quando tiver todo mundo unido, não está todo mundo igualzinho, não. Mas vai haver, sabe o quê? Respeito pela identidade do outro. E as perguntas? Como estou me comportando diante de meus pensamentos? Mais uma vez, vamos fazer um exercício só nessa faixa de horário de hoje, quinta-feira, desde quando eu acordei até agora, às 20 horas e 25 minutos. Como eu me comportei diante dos meus pensamentos? O que eu pensei? Tive algum mau pensamento em relação a alguém? Em relação a mim mesmo? Tive bons pensamentos? Me arrependi de alguma coisa que fiz lá atrás, meses atrás? Tentei me reconciliar com alguém? Como estou tratando os meus familiares, colegas de trabalho e vizinhos? Puxa vida, já vem aquele cara de novo, né? Né? Não tem essas coisas assim, né? Aí o meu vizinho, ontem o time dele ganhou, aí ele começou a gritar por demais e proferir aqueles palavrões. Qual é a minha atitude diante daquilo, tarde da noite? A vizinhança toda tendo que ouvir o quê? Impropérios, né? Vamos dizer assim, impropérios. Porque, além da felicidade, aí você vê como cada um extravasa de uma forma. Mas ele extravasava de uma forma que parecia negativa demais. Mas era felicidade. Mas só que ele esqueceu que isso incomodava aquela comunidade ali perto. Mas como é que eu tratei esse vizinho? Fiquei com raiva? Fiquei xingando intimamente? Ou eu proferi uma prece? Ou eu simplesmente deixei passar? Porque eu também erro, porque eu também falho. De que forma eu tratei? Aí no dia seguinte eu passo por ele, faço cara feia ou cumprimento? Ou eu percebo que ele, como individualidade, merece respeito também? Pessoal, são coisas simples, são coisas do nosso cotidiano. São essas justamente que pegam a gente. Como está sendo o meu comportamento diante do que o mundo me oferece? O que o mundo anda oferecendo para nós? Vamos pensar, cada um de nós intimamente? Também só nessa faixa de horário, eu não vou nem pensar lá atrás. O que o mundo está me oferecendo?
Porque o que o mundo me oferece tem a ver com o que eu ofereço para o mundo. Porque nós não podemos, enquanto individualidade, pensar em via de mão única. Aquilo que sai de mim é aquilo que vai refletir na aura desse planeta Terra, desse nosso Brasil, desse nosso Rio de Janeiro, e vai voltar para mim. Vai voltar para quem de direito? Pensemos bem, se eu já gerei uma energia, eu estou impregnado dessa energia. Essa energia vai, mas ela volta. E se ela voltar, vai voltar o quê? Potencializada, porque eu gerei em mim. Então eu preciso ter muito cuidado com as vibrações que eu ando gerindo. O que eu produzo? Estamos aqui, é um convite à solidariedade e à fraternidade. Vai lá de novo, lá Encontro na Terra, na escola de fraternidade. Tenho sido fraterno, de fato, tenho sido solidário, até para comigo, porque é bom a gente lembrar, porque muita gente não se encara. Muita gente não gosta nem de se olhar no espelho. Por que será que muita gente não gosta de ver a sua própria fotografia? Você já viu gente correr de foto? O que será isso intimamente? Precisamos nos responder. Em tudo, uma vez, eu já ouvi de uma entidade espiritual que se eu olhasse para dentro de mim, eu teria todas as respostas. E não é verdade? Olha que eu escutei isso há mais de 30 anos atrás, hein? E ficou bem gravado. É exercício que a gente precisa fazer. Precisamos ser um instrumento da paz de Deus. Ser um instrumento da paz de Deus é eu participar de protesto pedindo paz, é eu colocar lá no Facebook, né? Outubro Rosa, Setembro Amarelo, só isso e não fazer mais nada, ou botar uma bandeirinha branca. Será que é isso realmente que a Terra está esperando de mim? E a minha atitude? O Evangelho está sempre convidando a gente ao quê? A estudo e a trabalho. Não tem outra coisa no Evangelho. O Evangelho é sempre convite. Quando a gente lê o Evangelho, estuda com carinho, porque o Evangelho é algo que precisa ser sempre estudado. E cada vez que a gente passar por aqueles capítulos, por aqueles itens, a nossa apreensão será o quê? Melhorada, né? Tem o discurso de aceitar diferenças, mas aceito os que pensam e agem diferente de mim? Porque discurso, discurso tem bastante hoje em dia, não tem? Aceitar as diferenças, a diversidade, mas eu sou diverso. Porque sai da minha boca e eu cobro dos outros. Mas eu ofereço? Porque é muito bonito a gente discursar, não é bonito? E a gente exige que o outro pense como a gente. Que o outro entre também nessa vibe. Mas só fica na palavra, só fica no discurso do Facebook, do Instagram, no meu falar com os outros cobrando, porque se a gente não se cuida, se a gente não vigia e não ora, a gente está fazendo o quê? A gente está cobrando o tempo todo do outro. Mas e de mim? Nada. Porque para nós somos advogados de nós mesmos, né? Vocês têm dúvida que nós advogamos em causa própria? A gente sempre é atenuante, mas o outro não tem. Então, tem o discurso de aceitar a diferença, mas eu aceito os que pensam e agem diferente de mim. Não foi o que a gente andou vendo, né? Foi um tal de deletar a gente, né? Pagar bloqueio. E aí? Eu quero viver numa sociedade que todo mundo seja igual a mim? Todo mundo pense como eu? Que sociedade terrível vai ser essa? Eu não consigo nem imaginar uma sociedade assim, todo mundo igualzinho. Todo mundo robozinho, né? Aí já viu, a nossa evolução aqui, ó, vai estar em xeque. Porque se o Evangelho está lembrando para a gente
ser fraterno, todo mundo igual, vai dar para exercitar a fraternidade? Vai dar para a gente aprender alguma coisa? Todo mundo igual, pensando igual, todo mundo com o mesmo pensamento, para eu não bloquear. Né? O que seria purificar os nossos corações? Deixar os nossos corações livres de mágoas, raiva, orgulho, inveja, egoísmo. Ele bota até o etc, porque fica pesado o negócio, né, Regina? Mas disso aí, vamos responder intimamente, a gente já consegue se libertar? Ou de algum desses itens, só um, a gente já consegue? É fácil a gente se libertar da mágoa? Da raiva? Não é não, Jamão? Não? Do orgulho? Da inveja? Do egoísmo? Não, nada disso. A gente às vezes fica 30, 40 anos estudando o Evangelho, né? E a gente ainda tem essas dores de cabeça, né? Como é que se reconhece verdadeiro espírita? Pelo esforço que faz para dominar suas más tendências. Somos nós nos esforçando para que a gente possa se libertar e se liberar e sermos de fato felizes, né? Porque a gente não quer felicidade, a gente não quer paz, mas ela é construída. Sentimento de piedade no coração. Os bonequinhos lá, um puxando o outro amigo que está lá desprendido, não é puxar. Nossa existência física, encarnados, né, só tem sentido quando entendemos que estamos aqui uns pelos outros. Mas eu não posso ensinar o pulo do gato para aquele colega novo que chegou, porque senão ele vai tomar o meu cargo. Será? Pode até ser, né? Que, dependendo das individualidades, cada um usa de meios de artimanhas, né? Mas não vai acontecer conosco nada de injusto. Nada. Porque muitas das vezes o que pode vir a nos acontecer é livramento. Mais adiante a gente vai entender. Eu estou perguntando muito, né? Sentimentos de piedade no coração. Isso tudo é o homem no mundo, a humanidade no mundo. É o nosso exercício que a gente precisa empreender. Respeitar o outro e não humilhar o próximo. Respeitar opiniões e escolhas alheias. Parece até redundante com os outros slides, mas é que a gente precisa ser lembrado disso, né? Como é que nós estamos, né, nesse quesito aí? Não precisa me responder. Ajudar o outro a se levantar. É fácil para nós fazermos isso? Ajudar o outro a se levantar? Porque muitos têm quedas diante de nós, né? Principalmente quedas morais, né? A gente consegue ajudar? Não fez, não tem mais perdão. A gente às vezes ouve isso, infelizmente. Não tem perdão. Perdoe 1, 2, 3 vezes. Não vai mais fazer comigo. Agora, entrego a Deus. Se entregar a Deus é que a situação ficou feia, né? Entrega a Deus a minha sorte. A minha sorte. Mas quando eu erro, eu quero que me compreendam, não é? Eu quero que entendam. Eu imploro para que me perdoem. Não é isso que acontece? Quando a gente erra. Se quando a gente erra, se a gente não conseguir encobrir o erro, muitos de nós, não vamos generalizar. Se a gente não conseguir encobrir o erro, e ele ficar evidente, a gente quer o quê? Que nos entendam, que nos perdoem, relevem. É o que nós desejamos para nós. Mas isso que nós desejamos para nós exercitamos para com o outro, ou com o familiar. Não, os que estão dentro de casa, não vou nem ir muito longe. A gente consegue? Os parentes, né, a gente consegue? Não basta apenas não fazer o mal. Precisamos exercitar o bem.
Não faço mal a ninguém. Isso já basta. Será que basta? Não fazer mal? Não, Rose. Não faço mal a ninguém. Mas também não faço bem. Mas eu estou no mundo. E eu quero um mundo de paz. Eu quero um mundo mais justo, não quero? Não quero um mundo justo porque tem injustiça aberta no mundo, acontece muita maldade no mundo, mas eu não faço nada, eu não estou fazendo mal, mas eu não estou colaborando com o planeta. Vocês acham mesmo que só o fato de eu não fazer o mal eu estou colaborando com o planeta? Estou colaborando comigo? Ah, mas só eu faço bem e o outro não faz? O outro é o outro. Se eu já acordei, se eu já compreendi, vamos agir. Nisso não há egoísmo nenhum. Porque a gente tenta puxar o outro, mas se ele não consegue ainda, se ele não consegue, a gente pode fazer alguma coisa para esse outro. Prece. Pedir pelo outro, para que também desperte, para que também acorde. Porque nós esquecemos da prece, não esquecemos? Na hora que a gente se vê na materialidade, a gente esquece da prece. E nós somos muito mais do que matéria, certo? Então o Espírito Protetor ainda diz assim: não penseis, porém, que a vos exortar incessantemente a prece e a evocação mental, queremos levar-vos a viver uma vida mista. Porque tem gente que só fica em transe, em prece. Não é crítica de nada, não. Que a gente tem que se conectar realmente com o alto. Mas será que é só isso que a gente precisa fazer? Então, o fato de eu ficar na minha casa pedindo pela humanidade, só isso basta? É um auxílio e tanto. Não vamos negar. Mas é só isso mesmo que a nossa encarnação fica resumida só a isso? É isso que o Espírito Protetor está nos lembrando. Não. Vivei como homens no vosso tempo, como devem viver os homens. Sacrificai-vos às necessidades e até mesmo às frivolidades de cada dia. Bateu numa tecla que é complicada para a gente, né? Mas fazei-o com um sentimento de pureza que as possa santificar. Agora o nosso irmão pegou pesado, não foi? Pegou pesado. Mas teve um chamamento. Jesus é o nosso modelo e guia. Para estarmos com o Pai, não precisamos estar o tempo todo orando ou dentro da casa espírita. Porque vocês já viram, nos tempos religiosos, existem muitos irmãos nossos, nos tempos, não vamos falar só da casa espírita, em vários templos, ficam ali o tempo todo. Mas será que só ficar ali também é o suficiente? Isso basta? Então, não precisamos estar o tempo todo orando dentro da casa espírita. A gente fala casa espírita, porque nós estamos dentro de uma casa espírita e fazendo o quê? Conversando sobre apontamentos espíritas, mas permanentemente seguindo os ensinamentos de Jesus. Aí aqui a gente bate nessa tecla. O que eu tenho seguido? Está sendo fácil? É difícil? É complicado? Difícil não, vamos dizer assim, é tudo trabalhoso, né? A coisa não é difícil não, que a gente consegue. A gente consegue. A gente viu até aqui que a gente consegue. Hoje, num dia desse, com uma chuva forte que caiu, nós não estamos aqui? Cada um de nós encontrou alguma certa dificuldade para chegarmos aqui. Se não for por causa da chuva forte, alguma correria, alguma coisa a gente deu jeito nas nossas vidas para estarmos aqui hoje. Né? Ou a gente já coloca ali na nossa agenda, né, semanal, não, quinta-feira é o dia de reunião na Casa Espírita. Eu vou lá no Aprendizes, eu preciso o quê? Além dos passes, eu preciso o quê? Desse grande remédio que é o Evangelho. Desse grande remédio que é estar em contato com os ensinamentos de Jesus. Remédio, porque desde o momento em que a gente adentra esse salão, nós já estamos sendo atendidos.
a espiritualidade de luz já nos conhece, sabe das nossas necessidades e já nos ampara. Lembra lá nos quadros anteriores, pelo nosso campo vibracional, nosso hálito mental é que vai favorecer essa ajuda? Então, se a gente cuida de pensamentos e de atitudes, o que acontece? Nós temos um campo mais claro, mais aberto, com energias mais positivas, que vão combinar com aquelas energias que chegam para nos auxiliar. Aí a gente vem, está aqui sentado, vem o estudo do Evangelho, não só por mim, não. Quantos e quantos irmãos desta casa e de outras tantas casas por aqui passam para oferecer o quê? Não vou nem dizer oferecer um estudo, mas oferecer e auto-oferecer também, como eu disse, para mim, o quê? Oportunidade de concatenarmos ideias. Oportunidades de exercitarmos o nosso senso crítico e repensarmos a nossa vida, a nossa existência. Hoje, nessas horas até aqui, quantos vacilos eu dei? Quantas vezes eu não vigiei meus pensamentos? E aí? Mas eu busco algo. Eu hoje estou aqui. Então, o fato de eu me interessar de estar nesta quinta-feira à noite, neste salão, nesta casa de caridade, nesse hospital espiritual, o que significa? Que em algum dado momento, e pode não ter sido nesta encarnação, eu acordei, eu despertei para isso. E hoje eu estou aqui. Não é bacana? Então, se nós fizermos uma análise e uma autoanálise, nós não vamos pensar que diante de tudo isso que a gente escuta e que a gente lê, que a gente está mal na fita. Não, a gente está crescendo. Nós estamos melhorando, gente. Mas por que essas palavras, esses slides, precisam estar martelando em nossas mentes? Porque nós ainda, na nossa condição, pelo menos vamos dizer assim, a maioria de nós ainda é um tanto teimosa. A gente às vezes sabe das obrigações e não faz. Né? Quantas coisas a gente deixa para amanhã, para depois de amanhã? Mesmo aquela pessoa que chega para a gente e diz assim, eu sou imediatista, eu gosto de resolver. Vai ter coisas, setores da vida daquela pessoa em que deixa de lado, deixa na gaveta. E a gente está entendendo com o Evangelho que a gente não pode guardar nada no arquivo morto. Se nós imploramos para estarmos aqui, que a gente possa mexer o máximo de coisas que a gente puder. Não vamos cochilar. Vamos aproveitar. Porque até que a gente volte, pode demorar. Quando a gente percebe, quando a gente, até através dos estudos na casa espírita, a gente se conscientiza que a quantidade de irmãos desencarnados necessitando encarnar é o triplo da que a gente vê aqui. Você vê que a coisa está parecendo o quê? Uma prova de Enem, um concurso, em que alguém precisa passar para estarmos aqui. E nós passamos, nós estamos aqui para vivenciar esses ensinamentos. Ah, vão falar mal de mim, porque eu vou ficar tão só falando do Evangelho. Não, é errado. O maior ensinamento que a gente pode passar, se é que a gente tem essa pretensão, são os nossos exemplos. Não fiquemos chatos falando de Evangelho para quem quer que seja, porque só vai ouvi-lo aquele irmão que estiver interessado em ouvi-lo. Aquele irmão que já conseguiu abrir as portas da sua mente e do seu coração. Mas o nosso exemplo vai fazer com que notem que a gente não é mais o mesmo. Porque nós também já notamos isso em outras pessoas, não é? Quantos e quantos irmãos cruzam nossa existência e nos ensinam coisas. E não precisam ser pessoas com nome lá em evidência na mídia. No nosso bairro, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, a gente encontra irmãos que exemplificam para nós. Porque naqueles setores que estão em evidência, eles já venceram. Assim como nós também já vencemos.
Então a gente cria, volta a criar uma consciência do que é a humanidade no mundo. A gente está precisando. E outra coisa, ó, não precisamos nos afastar das pessoas para sermos felizes. O negócio de bloquear. Não combina com o meu pensamento, bloqueio, sai da minha vida. Né? A gente, às vezes, olha, a gente pega as redes sociais, a gente não vê cada mensagem, né? Exclua, né? Mensagens, gente, mensagens que não têm reflexão alguma. Nós não precisamos nos isolar para sermos felizes. Ah, eu prefiro ser feliz, então me afasto. Não é mensagem que diz que ninguém mais tem chance? Coisas assim. Como não tem chance se a gente quer chance? O outro não precisa pensar como eu. Não sejamos introspectivos, isolados da sociedade. Porque o ser humano é um ser agregado. Nós precisamos viver em comunidade. Aprendemos com os positivos e os negativos. O irmão que erra, que está lá no noticiário, né, em evidência, ele que erra, ele está nos ensinando também a não sermos como ele. Eles nos ensinam, gente, a não sermos como ele. Mas é nosso apontar de dedo que vai resolver? Porque se a gente ficar de casa vendo telejornal, vendo os irmãos que erram, e a gente continuar desejando mal, ou desejar tudo que for negativo, sabe o que a gente está fazendo? Nós estamos potencializando a negatividade daquele irmão. E mais mal a sociedade ele fará. Porque olha a carga do que a gente está jogando para eles. Agora, se eu olho o noticiário e ofereço uma prece para esse irmão, o que eu estou fazendo? Ah, não vai adiantar nada, porque ele vai continuar fazendo mal. Nenhuma prece é perdida. Nenhuma. Em algum momento, nem que seja fora dessa encarnação, aquela prece que a gente fez para aquele irmão vai aliviar as dores dele. Vai fazer com que ele acorde. Olha o exercício da gente no mundo. Aceitemos o outro como ele é. Aceitar não significa fazer o que o outro faz. O outro age de alguma forma que se tiver causa malefícios para a sociedade, nós não vamos passar a mão pela cabeça. O irmão ou a irmã vão ter que responder diante da justiça daqui e é de lá do alto. Vão ter que responder. Mas é o que a minha mãe sempre diz. Alguém que já está no fundo do poço, a gente ainda vai jogar a pá de cal em cima? Será que é isso? A minha mãe sempre fala isso. Está com 85 anos, bem lúcida, e dizendo essas coisas. A gente vai jogar a pá de cal em cima daquele irmão que tombou? Ou a gente vai orar por ele? E olha que a minha mãe não é espírita, hein? É espiritualista, ela foge, ela fugiu. Aquele que se isola, portanto, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição, só tendo de pensar em si, sua vida é de um egoísta. Lamentavelmente, ao fazer qualquer coisa, voltai o vosso pensamento à fonte suprema. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. Quando a gente for praticar algum ato, que a gente pense muito, que a gente faça bastante reflexão e a gente peça conselho ao alto, à espiritualidade amiga, para que a gente possa agir. Porque senão, nós agimos por impulso. Se a gente se perder pela matéria, só pelas coisas que a gente vivencia aqui, a gente se esquece de uma coisa importante. A gente se esquece que é espírito. E aí a gente bota tudo a perder, né? A perfeição, como disse o Cristo, encontra-se inteiramente na prática da caridade sem limites. O meliante que está aparecendo ali na televisão, qual é a caridade que eu posso oferecer para ele? Prece. Prece. Porque aquele ser tem uma família que está chorando também. Ele pode ter provocado a dor de outras famílias, mas a família dele também está dolorida, está sofrendo. E não pense que aquele irmão, muitas das vezes, com aquele ar de que está acima de tudo e de todos, talvez é só para mostrar a superioridade, mas o íntimo pode estar desabando. Não é? Mais ou menos a gente faz assim, né? Quando a gente usa o orgulho, né? A gente não quer evidenciar
aquilo que a gente é, de fato, que a gente pensa. Não, a gente mantém. Não é isso? Não foge muito, né? Pois os deveres da caridade abrangem todas as posições sociais, desde a mais ínfima até a mais elevada. O homem que vivesse isolado não teria como exercer a caridade. Vivei como os homens de vossa época. Bom, né? A gente não pode, né? Como o hambúrguer daquele ali, tem fast food lá, daquele bacana. Tem a balada, a internet, que aí é uma porta para a rua que a gente vai migrando, só Deus sabe para onde. As diversões. E tem algum erro aqui, gente? Aqui, se nós utilizarmos, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Cuidado com os excessos. Se a gente vivencia, nós não estamos encarnados no planeta material, então nós vamos o quê? Desprezar a matéria? Mas não podemos dar à matéria um valor mais do que ela tem. Não é isso? Então vamos divertir sim, vamos comer o sanduba, vamos brincar na internet, mas cuidado com os excessos, vamos ver o que a gente está fazendo. Não abusemos dos bens que nos são concedidos e não utilizemos nossas posições sociais para humilhar o outro. Você sabe com quem você está falando? Ainda existe. Ainda existe. Ou se eu tenho uma coleção de coisas materiais que reluzem, né? A ostentação, né? Aí eu tento me sobrepor ao outro. Então a gente não pode cair nessas mazelas. Porque o homem no mundo precisa procurar o quê? A evangelização. Mais uma vez lembrando, nós não imploramos para estarmos aqui, nós vamos botar tudo a perder, humilhando o irmão, desprovido de matéria, numa posição social lá embaixo, ou profissional. Alguém começou de cima. Ou em algum momento nós fomos aprendizes daquilo que nós somos hoje. Né? E a gente esquece. Para terminar, gente, para fechar, vocês já devem ter cansado de me ouvir. Olha lá o BIP. Já ouviram falar no BIP? A doutrina espírita a gente ouve toda hora, né? Né, Giovana? BIP. Benevolência para com todos. Indulgência para as imperfeições alheias. E o P? Perdão das ofensas. E em vermelho, por que está em vermelho? Abandonemos a figura sóbria. Certo. Vamos sorrir mais em nossas tarefas diárias. De que forma eu estou indo para o meu trabalho? Reclamando ou agradecendo a Deus por tê-lo? Olha a página de abertura. Olha o que você nos fez pensar. Você lembrou daqueles momentos terríveis que nós vivemos, que todos nós vivemos, cada um a seu turno, cada um a seu grau. Né? Não houve injustiça de nada, houve os que se impactaram mais e os menos, mas tudo foi dentro da necessidade. E a gente olha, passa por aqui pela... sempre chamo de suburbana, né? Mas nada contra o nome do Noel da Câmara. É costume. Velho, né? Vocês querem o quê? Chamado de suburbana. A gente passa aqui na Noel da Câmara, só em determinado trecho, a gente identifica algumas pessoas que estão, como dizem agora, em situação de rua, e muitas daqueles rostos a gente observa que foram pessoas vitimadas nesses momentos tristes. Então a gente olha, reflete, se a gente puder colaborar, a gente colabora mentalmente, materialmente, mas de que forma eu estou vivendo a minha vida? Eu vou para a faculdade, é uma tortura? O trabalho é uma tortura? Aturar família? Quanta gente querendo formar uma família, mas eu já não aguento mais a minha, né? Então, a gente precisa parar e fazer reflexões de como é que a gente tem agido. Como eu, homem no mundo, estou me enxergando, estou me vendo e estou agindo. Como é que eu estou vendo o outro?
com as dificuldades que eu vivencio, eu tenho aprendido ou eu estou me revoltando contra Deus? Porque se eu estiver me revoltando contra Deus, eu já botei essa minha encarnação atual a perder. Mas ainda posso, né? Ainda tem uma saída. Porque a gente não ouve os antigos dizendo, para tudo tem jeito nessa vida. Não é isso? A gente não cresce ouvindo isso? Acreditem, para tudo tem jeito nessa vida. Aí a gente ouve assim, só não tem jeito para a morte. Mas o desencarne é só uma transformação, e tem jeito. Quando a gente vivencia, fica fora do corpo, ainda tem jeito para a gente. Ainda tem oportunidade se apresentando para nós. Graças a Deus. Que a gente possa fazer reflexões, eu estou falando com vocês e já estou fazendo as minhas. Que a gente possa fazer boas reflexões e sermos mais agradecidos a Deus, a Jesus, à espiritualidade amiga, a oportunidade de termos casas como essas, que nos ajudam, nos auxiliam, nos colocam de pé, nos confortam, porque Deus é misericordioso. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Boa noite, gente. Obrigado, meu irmão. Bons nossos irmãos que vão assistir o nosso estudo. Que Deus ampare, ilumine o lar e fortaleça os corações.